Josué, capítulo 24, o verso 15. Diz o seguinte a palavra do Senhor: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos ler todos juntos este versículo? Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Queridos, nós estamos em um momento muito decisivo em nossa nação. E nesse momento nós precisamos tomar uma decisão, precisamos fazer uma escolha. São duas visões radicalmente opostas, diferentes, que são colocadas diante de nós. E não é possível uma indecisão. Nós precisamos nos posicionar. Não há espaço para o famoso isentão. Uma decisão é preciso. Eu não sei qual a decisão que você vai tomar nesse próximo domingo. Eu não sei qual vai ser a sua escolha. Mas você vai precisar escolher um lado. Você vai precisar tomar uma decisão. São dois tipos de governo, são dois tipos de propostas, são dois tipos de visão de vida completamente diferentes e radicais. E eu e você vamos precisar tomar uma decisão. Colômbia hoje está passando uma crise tremenda, porque houve uma eleição e metade da população não votou, foi o famoso isentão. E hoje está vivendo uma crise muito grande, estão saindo nas ruas, mas não resolve mais, porque na hora que tinha que se tomar uma decisão, não se tomou uma decisão. Então, eu não sei qual a decisão que você vai tomar, mas não dá para ser isento. Não dá para dizer que o problema não é meu. Porque se você não se posicionar, o que ia acontecer vai ser problema seu. Você não pode dizer, não, mas eu não tenho nada a ver. Tem sim. A sua decisão influiu. E é sobre essa necessidade de se tomar uma decisão. Vocês estão pensando que eu vou falar sobre política, né? Vocês estão pensando que eu vou falar de política. É sobre tomar uma decisão, é sobre escolher um lado, que esse texto que nós lemos trata de se tomar uma posição, de que não há possibilidade de neutralidade. Uma decisão precisa ser tomada. E o que a gente quer compartilhar com a igreja é o seguinte: você precisa tomar uma decisão. Você tem que tomar uma decisão. Josué já estava velho, já tinha praticamente conquistado toda a terra de Canaã, toda a terra prometida, e depois de muitos anos, já no final da vida, ele reúne o povo para renovar a aliança com Deus. E então ele exorta, ele desafia o povo a tomar uma decisão.
a escolha, qual a decisão que o povo tinha que tomar? E Josué coloca diante do povo, servir a Deus ou servir a outros deuses. Era uma decisão. Não havia neutralidade, não havia isentão. Ou você toma a decisão de servir a Deus, ou você toma a decisão de servir a outros deuses. Não, eu não vou tomar nenhuma coisa nem outra. O muro tem dono. O muro tem dono. E eu já contei essa história aqui, né? Do camarada lá tá em cima lá do muro e os irmãos do lado gritando: olha, vem para cá, pular para esse lado, e aquela algazarra chamando ele para pular para aquele lado, e do outro lado está o diabo só olhando para ele quieto. E aí um virou o diabo. Por que você não faz nada? Está todo mundo do outro lado gritando para ele pular para o outro lado e você está quieto. O muro é meu. O muro é meu. Não existe na Bíblia o famoso isentão. Jesus diz o seguinte: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, não tem em cima do muro, não tem isentão, não tem aquele eu não me envolvo. Sim, o não se envolver é tomar uma posição de um lado, seja o lado que for. Então, Josué, ele desafia o povo a tomar uma decisão, servir a Deus ou servir a outros deuses. Não havia possibilidade de neutralidade, não havia possibilidade de ficar em cima do muro, de ser isento. Uma decisão precisava ser tomada. E então, quando a gente olha o texto, há pelo menos 3 coisas que vai chamar a nossa atenção nesse texto. Primeira coisa que o texto vai chamar a nossa atenção é o seguinte: vale a pena servir a Deus? Vale a pena servir a Deus? Veja o que Josué diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. O que Josué está dizendo, está perguntando para o povo o seguinte: vale a pena servir ao Senhor? Se vos parece mal, se não vale a pena servir a Deus, você escolhe quem você vai servir. Vale a pena se comprometer com Deus? Vale a pena servir a Deus? Se vos parece mal, é mal servir ao Senhor? O que a gente ganha, o que a gente perde ao servir ao Senhor? Josué, ele desafiou o povo e ele nos desafia a avaliar a situação. Ele chama a nossa atenção para que a gente avalie, para que a gente analise a situação. Por isso ele vai dizer, se vos parece mal, então pensa. Olha para a sua vida, olha o que acontece com você. Você serve a Deus ou não? Vale a pena? Vale a pena o sacrifício? Jesus, ele conta a parábola, né? E ele pergunta: qual é o rei que vai entrar numa guerra tendo 10.000 homens? E o outro rei tem 20.000? E aí ele para e pensa: será que vale a pena entrar em guerra? É preciso analisar, é preciso pensar. E a Bíblia sempre nos chama para analisar as coisas. Por isso, Deus fala lá em Isaías: vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor. Isso é para e pense. Eu preciso pensar e analisar o seguinte: vale a pena servir a Deus? Eu vou ter que abrir mão. Jesus diz: aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para servir a Deus, eu tenho que renunciar, eu tenho que abrir mão de muitas coisas. E aí, então, Josué lhe pergunta: se vos parece mal, se não vale a pena servir a Deus, vocês tomam uma decisão. Vai servir a Deus ou vai servir a outros deuses?
A questão é, o que eu ganho servindo a Deus? O que eu perco servindo a Deus? Eu preciso colocar na balança. Vale a pena servir? O que é que eu vou ganhar? O que é que eu vou perder? Pare e pense. E aí, então, tome uma decisão. Então, é preciso analisar, é preciso avaliar e tomar uma decisão. Mas é preciso tomar uma decisão. Se eu vou servir a Deus ou não. Qual é o problema? O problema é que Deus exige que eu o sirva de todo o meu coração, que eu sirva com toda a minha força, que eu sirva com toda a minha inteligência, que eu sirva totalmente, não pela metade, não por parte. Então eu tenho que parar e pensar o seguinte: vale a pena? Vale a pena servir? E eu preciso parar e colocar na balança. O que eu vou ganhar, o que eu vou perder? E Jesus, ele coloca isso bem claro, né? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Vale a pena a pessoa desfrutar de todos os prazeres do mundo, ganhar tudo, ter tudo e no final morrer e ir para o inferno? Vale a pena? Vale a pena você servir a Deus e ter muitas vezes um monte de problemas, dificuldades, lutas e depois estar com Ele em glória? Vale a pena? Eu preciso pensar, eu preciso avaliar. E aí então eu preciso tomar uma decisão. A segunda coisa que esse texto vai nos trazer é que a decisão, ela não pode ser adiada. Essa decisão não pode ser adiada, não pode ser postergada. É preciso tomar uma decisão. Veja o que Josué diz: escolhei hoje a quem sirvais. Josué não diz que o povo tinha que escolher amanhã, depois da manhã, um dia. Ele fala: não, vem cá, todo mundo aqui, hoje vocês têm que tomar uma decisão. Hoje vocês têm que definir se vocês vão servir a Deus ou não. Se vocês vão servir a outros deuses ou vão servir a Deus. Não é amanhã. Eu vou em casa, eu vou parar para pensar, vou analisar, vou refletir, vou entrar no Google, vou dar a pesquisada, e a ele não, é aqui e agora. Perceba a ênfase que ele dá. Ele diz que é hoje. É agora. Não é depois, não é depois da manhã. É hoje, é o aqui e agora. Por quê? Porque nós não sabemos o dia da manhã. Nós não sabemos se vamos estar vivos amanhã. E a Bíblia, ela é bem enfática nisso. Hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É hoje. Hoje, quando a gente ouve o chamado de Deus, hoje, quando a gente ouve o convite de Deus, hoje, quando nós somos desafiados, é hoje que eu tenho que tomar a decisão. Apóstolo Paulo, ele vai dizer: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, é agora. Deus oferece para você agora. Daqui a 10 minutos eu não sei. Eu lembro da história de um pastor que foi na igreja, pregou, terminou o culto, ele está na porta como todo pastor normalmente faz, vai na porta cumprimentando todo mundo, aí vem um garoto, um adolescente, ele aperta a mão do garoto, e olha nos olhos do garoto e pergunta para ele: você já entregou sua vida a Jesus?
E aquele garoto falou, não, sou muito novo, agora não. Quando eu ficar mais velho, eu vou pensar nisso. Saiu dali, de repente, escuta-se um barulho de uma batida na esquina. Quando correm e que vão ver, era aquele garoto, era aquele adolescente que o pastor tinha apertado a mão e tinha perguntado para ele se ele tinha entregado a vida a Jesus. Aquele adolescente não sabia que a última oportunidade dele era naquele momento, era naquela hora. Por isso a Bíblia diz que é hoje, por isso que a Bíblia diz que é agora, é na hora que você ouve. Eu garanto para você o seguinte, se você agora, hoje não tem Jesus, e se você agora tomar uma decisão de se voltar para Jesus, eu te garanto que agora você é transformado, é salvo por Ele. Pastor, daqui a 10 minutos, não garanto mais nada. Eu não sei o amanhã, por isso a Bíblia diz, é hoje, é agora que a gente tem que tomar uma decisão, e é por isso que Josué diz para aquele povo, hoje você tem que escolher a quem você vai servir. É preciso tomar uma decisão hoje, uma decisão aqui e agora, uma decisão nesse momento, uma decisão que não pode ser postergada, uma decisão que não pode ser adiada, que não pode ser empurrada com a barriga. Ah, mais adiante eu vou pensar, eu não sei. O amanhã só pertence a Deus. O que Josué está dizendo é o seguinte, não dá para ficar enrolando, não dá para ficar adiando. Amanhã pode ser muito tarde. O amanhã, uma decisão que você toma amanhã, você pode não ter tempo de tomar essa tal decisão. O hino ao findar o labor desta vida diz o seguinte, ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Ele quer tocar a sua vida hoje, Ele quer salvar hoje, Ele quer mudar a sua vida hoje, quer mudar a sua história hoje. Amanhã pode ser muito tarde. E a terceira coisa que esse texto chama a nossa atenção é que Josué, ele toma uma decisão. Josué, ele faz uma escolha. Qual a decisão que Josué toma? Ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué reúne o povo para renovar a aliança e fala, olha, é necessário tomar uma decisão. Nós precisamos fazer uma escolha. Agora, eu quero que vocês pensem o seguinte, vale a pena servir ao Senhor? Vocês estavam no Egito, eram escravos, sofriam terrivelmente, Deus visitou vocês, libertou vocês, sustentou vocês no deserto, trouxe uma terra boa que mana leite e mel. Deus fez coisas extraordinárias na vida de vocês. Agora, vocês precisam tomar uma decisão. Se não vale a pena servir ao Senhor, vá servir outros deuses. O que Josué estava dizendo é o seguinte, olha, se não vale a pena, mete o pé. Mete o pé. Não fica enrolando, não. Não fica brincando de ser crente, não. Não fica vindo na igreja, não.
vai embora, cai na gandaia, toma todas, bebe todas. Faz como aquele pessoal lá da USP de São Paulo, né? Toma toda, LSD, maconha, tudo, bota para quebrar. Não fica se privando. Agora, se vale a pena servir a Deus, também cai de cabeça, entra sério, viva o negócio, vibra com a vida, vai fundo também. Quando a gente olha, se você olhar a vida de Paulo, o que mudou na vida de Paulo? Não mudou nada. Ele perseguia, matava, se converteu. O mesmo zelo, o mesmo entusiasmo, a mesma paixão que ele tinha para matar os crentes, para correr atrás de crentes, a mesma paixão ele tinha para salvar as pessoas. Ele continuou sendo a mesma pessoa, com a mesma determinação, só com outro propósito de vida. Mas continuou fazendo a mesma coisa. A gente, quando não era crente, né? Chegava sexta-feira, segunda-feira de manhã, direto para o trabalho. Não tinha cansaço. Gente virou crente, vamos fazer uma vigília? Ah, tem que ser até 11 horas da noite, porque não dá para virar a noite, não. Mas quando a gente não era crente, a gente virava a noite. A gente passa a ser crente, passa a ser frouxo. Mas quando a gente não era crente, a gente estava na noitada direto. Tem uns que era todo dia. Tem uns que era de sexta a segunda, mas era todo dia. O Senhor está dizendo o seguinte, ó, você precisa avaliar. Se vale a pena servir a Deus, vai fundo. Agora, se não vale, também deixa de onda, deixa de bobeira, deixa de ficar indo na igreja e ficar ali fingindo. Não, vai embora. Agora você precisa tomar uma decisão. E essa decisão tem que ser uma decisão imediata, tem que ser uma decisão hoje, aqui e agora. E Josué, então, ele se posiciona diante do povo. Ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele se posiciona diante do povo, ele manifesta a sua decisão. Ele não foi um isentão, ele não ficou em cima do muro. Ele falou o seguinte, eu não sei qual a decisão que vocês vão tomar. Eu não sei em quem vocês vão votar. Se vocês vão votar em Deus ou vão votar em Baal. Mas eu vou votar em Deus. Eu e a minha família. Eu e a minha família tomamos a decisão de votar em Deus, de ficar com Deus, de servir a Deus, de amar a Deus, de andar com Deus. Eu não sei qual é a decisão de vocês, mas a minha decisão é essa. E ele tomou a decisão e não ficou escondidinho, não. Ele chegou diante do povo e falou para ele, olha, eu quero dizer para vocês o seguinte, ó, eu, e está aqui a minha família, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Vocês eu não sei. Mas nós vamos servir ao Senhor. Ele se posiciona. Ele não apenas tomou uma decisão, mas ele declarou a sua decisão. Ele declarou a sua escolha. Ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele deixa claro para o povo qual era o seu posicionamento quanto à sua devoção, quanto ao seu amor a servir a Deus. E a declaração dele, quando ele faz diante do povo, ele expressa o seu compromisso com o verdadeiro Deus, de amar aquele Deus, de servir aquele Deus.
mas não ele apenas sozinho, ele e a sua família. Ele não disse, eu vou servir a Deus, eu vou cultuar a Deus, eu vou adorar a Deus, eu vou, mas a minha família vai também. Aonde eu for, a minha família vai. Nós vamos votar em Deus. Nós vamos servir a Deus. Nós vamos cultuar a Deus. Nós vamos nos envolver com Deus. Servir a Deus significa amá-lo de todo o coração. Servir a Deus significa adorá-lo com exclusividade. Servir a Deus significa temê-lo e obedecê-lo acima de tudo e de todos. Josué não temeu retaliação. Josué não temeu ser cancelado na internet. Vão me cancelar, problema deles, mas a minha decisão é o seguinte, eu vou servir a Deus. Se vocês gostam ou não gostam, é problema de vocês. Eu não vou, pode me cancelar. Pode me cancelar, mas a minha opinião, a minha decisão é essa. Eu vou servir a Deus. Servir a Deus significa uma dedicação completa à sua vontade. Josué diz para o povo, olha, eu desejo e eu quero que vocês tomem uma posição. Eu desejo e eu quero que vocês se posicionem ao lado de Deus. Mas é uma decisão que vocês têm que tomar. Mas a minha decisão é, eu estou do lado de Deus, eu estou com Deus. Eu não abro mão de servir a Deus. Agora vocês façam o que vocês quiserem. Agora fiquem sabendo, servir a Deus vai acontecer isso, isso, isso. Não servir a Deus vai acontecer isso, isso. Agora vocês tomem a decisão. Analise e pense, vale a pena? Querido e querida, a vida, ela é feita de escolhas. Precisamos tomar decisões. E para fazermos escolhas, nós precisamos avaliar, precisamos analisar, precisamos pensar. E então tomar uma decisão. Por isso Deus fala, vinde, pois é razão, vamos conversar, vamos bater o papo. Qual é a sua dúvida? Por isso ele fala, vinde provar e vede que o Senhor é bom. Eu estou à disposição de vocês. Vamos bater um papo, vamos esclarecer, vamos tirar dúvida. Agora, você precisa analisar, você precisa pensar, mas você precisa tomar uma decisão. Não tomar uma decisão é ficar do outro lado. Não tomar uma decisão é decidir servir a outros deuses. Não tomar uma decisão é decidir continuar servindo ao diabo. Não tomar uma decisão é dizer para Deus, Deus, eu não quero nada com o Senhor. Josué, ele o desafia a tomar uma decisão. Por isso ele coloca, vale a pena servir a Deus? Vale a pena servir a Deus? Policarpo, bispo de Esmirna, foi levado para o Coliseu com 86 anos. Depois de baterem nele, torturarem ele, amarraram ele numa estaca, fizeram uma fogueira. E o procônsul virou para ele, Policarpo, você está velho, você está com 86 anos.
Negue a Jesus e você vai viver. Para que tudo isso? Policarpo virou para aquele procônsul e falou: há 86 anos eu sirvo meu mestre e Senhor. Ele nunca me fez mal. Foram amarrados, não precisa amarrar. E acenderam a fogueira. Blandina, uma menina de 17 anos, foi levada para o Coliseu e depois de ver todos os seus amigos serem mortos, torturados, mortos, pegaram ela, colocaram numa rede, jogaram um touro que a chifrava jogando para o alto. E uma menina de 17 anos, ela não negou a fé dela, porque ela sabia que valia a pena servir ao Senhor. Por isso Josué diz: vale a pena? Se vos parece mal servir ao Senhor, larga ele e vai embora. Mas entenda, essa decisão, ela não pode ser adiada. Não dá para adiar. Não dá para enrolar. Não dá para empurrar com a barriga. Não dá para deixar para amanhã, depois da manhã. É uma decisão que tem que ser tomada hoje, agora, hoje, quando ouvides a minha voz. Josué tomou a decisão dele. Ele não adiou. Josué não esperou saber o que o povo pensava para ir e tomar uma decisão de acordo com o que o povo pensava. Josué tomou uma decisão. Ele falou para o povo: vocês precisam tomar uma decisão, mas a minha decisão é essa. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa, eu, minha esposa, meus filhos, nós vamos servir ao Senhor. Não é opcional, é uma decisão. Eu lembro quando a gente veio para Cabo Frio, muitas pessoas pressionavam a mim e a Laí sobre a questão de filhos. Vocês não têm filhos? Vocês têm que ter filhos. Pastor tem que ter filhos. Pois tem que ter filhos. Teve até um dia lá, uma mulher lá teve uma visão que Laí tinha um filho, foi lá em casa, cantou o hino, né? Cantou aqui no Vinde Menino, Vinde a Jesus. A mulher não sabia que Vinde Menino, Vinde a Jesus é hino de morte, não é de vida. E aí virou, chamou 3 presbíteros da igreja, né? Lá na cozinha lá de casa, e falou: já fiz. Aí trouxe um negócio lá de bebê lá. Aí falou: já fiz a minha parte. O que foi? Você está grávida. Porque eu estava lá, tomam cuidado quando vocês lavam louça, tá? Ela estava lavando louça, lavando roupa, e teve uma visão de que Laí estava grávida. Durante 6 meses ficou sentada atrás da Laí para saber se a barriga crescia ou não. Como a barriga não cresceu, ela desapareceu da igreja. Aí o pessoal ficava perturbando. Aí um dia eu falei ao pessoal: olha, eu não tenho filhos. Mas se um dia eu tiver filhos, esses meus filhos têm que ser do Senhor. Porque eu não quero ter um filho para ser filho do diabo. Eu prefiro não ter filho do que ter um filho que vá para o inferno.
porque eu não quero encher o inferno com meus filhos. Se Deus quiser me dar um filho, esse meu filho não tem opção, tem que ser do Senhor, porque se não for, eu não quero. Porque aonde eu for, minha família tem que estar. Eu vou para o céu e toda a minha família tem que ir para o céu, senão eu não quero. E até agora não deu, né? Eu não sei que aconteça aí um outro Abraão na vida, né? Mas Josué tomou a decisão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Estamos em tempo de decisão. E eu não estou falando de política. Eu estou falando de vida diante do Senhor. De que eu e você precisamos nos posicionar diante de Deus. Precisamos tomar uma decisão como Josué tomou a decisão. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. E se nós vamos servir, como a gente falou um dia, eu vou deixar de ser bancário, vou passar a ser banqueiro. Eu vou deixar de ser esquentador de banco. Se eu quero servir, eu quero trabalhar, eu quero fazer, eu quero me envolver, eu quero fazer a obra, eu quero estar comprometido, porque servir a Deus é estar profundamente comprometido com Ele e com a sua obra. Senão, não vale a pena. Por isso Josué desafia o povo, chama o povo para uma nova aliança com Deus. Ou vamos servi-lo de todo o coração, de toda a nossa alma, com todo o fervor, com todo o nosso entusiasmo, vamos colocar a nossa vida nisso, ou então vamos largar tudo e vamos tocar a vida como o mundo toca, viver como o mundo vive. Mas se você quer servir ao Senhor, você tem que servir de todo o seu coração. Mas é uma decisão que você precisa tomar. Curva a sua cabeça, se coloque diante do Senhor. Pai querido, o Senhor, na eternidade, tomou a decisão de nos salvar. Mas a decisão de servir ao Senhor, de trabalhar para o Senhor, é uma decisão nossa. Josué tomou a decisão. Josué desafiou o povo a tomar uma decisão. Uma decisão que não podia ser adiada. Mas era preciso tomar uma decisão. Que cada um de nós, diante do Senhor, possamos ter a coragem de tomar a mesma decisão que Josué tomou. Que possamos falar para o Senhor, falar para as pessoas, sem medo de sermos cancelados. Mas que possamos nos posicionar, dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É o Senhor que queremos servir, é o Senhor que queremos amar, é com o Senhor que nós queremos nos envolver, é com o Senhor que nós queremos fazer coisas acontecerem, porque o Senhor é a nossa razão de viver. A nossa esperança está no Senhor. Tu és a nossa razão de viver. O Senhor nos alcançou, nos salvou, para que a gente possa viver uma vida comprometida, compromissada com o Senhor. Faz com que cada um de nós, não no amanhã, mas no hoje, no aqui e agora, tome a decisão de verdadeiramente servir ao Senhor,
todo o coração, de toda a nossa alma, com fervor, com entusiasmo, com prazer. Servir ao Senhor, como a tua palavra diz, servir ao Senhor com alegria. É o que pedimos, Pai, orando, no nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.